Eu gostaria de compartilhar com os irmãos a partir de um texto do apóstolo Paulo na sua segunda carta a Coríntios, capítulo 5, verso 17. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Eu vou pedir para você encher seus pulmões de ar e a sua boca e vamos proclamar essa palavra em nome de Jesus. Estamos prontos no 3, 2, 3. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Mas eu acho que dá para a gente fazer mais forte ainda. No 3. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Dê um glória a Deus. Você pode tomar posse dessa palavra? Sabe, irmãos, às vezes nós ficamos pensando, puxa, Senhor, cadê essas coisas novas? Eu sou uma nova criação, mas tem sido tanta luta. Neide? Às vezes é tanta luta. Eu quero exatamente falar sobre isso nessa noite, né? Eu estou vendo interessante, o auditório está bem comprido lá para trás da galeria e tem alguns anjos aqui ocupando umas cadeiras aqui, mas eu vou deixar os anjos aqui para não incomodar vocês já. Mas é bom que o pessoal do acolhimento perceba isso, para a gente puxar mais para frente. O tema dessa palavra que Deus tem ministrado ao meu coração durante essa semana é conquistando as promessas. Você pode repetir comigo? Conquistando as promessas. Mais uma vez. Conquistando as promessas. A palavra de Deus, ela é fiel. Ela é fiel. Deus é fiel. E Ele e a palavra são um. E nós podemos crer que se a palavra está dizendo que se alguém está em Cristo, é nova criação, porque é nova criação. Se ele está dizendo que as coisas antigas já passaram, é porque já passaram. E se ele diz que eis que surgiram coisas novas, é porque tem coisas novas. O fato de a obra da cruz ser plenamente completa e acabada, em termos da nossa salvação, e eu quero que você entenda isso, o que Jesus fez na cruz do Calvário, o sangue derramado, a descida ao sepulcro e a ressurreição ao terceiro dia, é a obra completa para a nossa salvação e para nos arrancar das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é uma realidade no mundo espiritual. Se você está em Cristo, você é nova criação. Você tem um dono, você tem um proprietário, você foi arrancado pelo poder de Deus, pelo sacrifício de Jesus, das trevas para a luz. Mas não quer dizer que no momento da sua conversão, você já está desfrutando, ou tenha sobre a sua vida, tudo aquilo que Cristo já veio e conquistou para você. Quando você entrega a sua vida a Jesus, imediatamente, você é transportado de um estado de perdição para um estado de salvação. Você sai de criatura para criação de Deus ou para filho de Deus. O seu nome é escrito no livro da vida e uma nova natureza pertence a você. O Espírito do Senhor vem sobre você e diz assim a palavra que aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Você crê nisso? Você crê que você é um filho de Deus? Agora veja o que 1 João capítulo 3, verso 2 diz. Você vai ler comigo essa passagem, todos juntos? Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Pode deixar o texto aí. Amados,
Primeira coisa que o escritor João está dizendo, o apóstolo João, que é: você é amado, e agora você é filho de Deus, mas ainda não se manifestou o que você vai ser. Diga assim: ainda falta alguma coisa. A obra de Deus, diga, a obra de Deus na minha vida ainda não está completa. Estou só começando. Por isso que Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 3, verso 12. Paulo vai mostrar isso claramente com a própria vida dele. E é uma palavra de incentivo para mim e para você. Ele diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Paulo está dizendo: não que eu tenha obtido tudo isso ainda, ou seja, aperfeiçoado, eu ainda não fui. Eu estou caminhando desde os 8 anos de idade, quando entreguei minha vida a Jesus. Mas uma coisa eu sei, não fui ainda, mas eu prossigo, porque eu sei o que me espera, e eu sei que o justo viverá da fé. É de fé em fé, todos os dias você vai vencendo, e é de glória em glória, e Deus vai fazendo uma transformação na sua vida, dia a dia, até você chegar à plena maturidade de varão perfeito, onde o fruto do Espírito transborda, onde você começa a se encher do amor de Deus pelas pessoas, onde a alegria de Cristo vem sobre a sua vida, onde você vai olhar para trás e dizer: meu Deus, olha o que Deus já fez por mim, se não fosse essa tão grande salvação, aonde eu estaria hoje? E você começa a perceber que naquele dia da sua conversão, começou um novo momento na sua vida. E Paulo está dizendo no verso 13, pode colocar: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo. Diga: eu vou prosseguir. Eu vou prosseguir para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial. Aleluia. Havia em Paulo uma determinação e luta para conquistar a plenitude das promessas de Deus para a sua vida. Você precisa ter essa determinação do apóstolo Paulo, de lutar para conquistar a plenitude das promessas de Deus para a sua vida. E essa determinação de Paulo se baseia exatamente nas palavras dele em 2 Coríntios, capítulo 1, onde ele vai dizer, e você vai proclamar isso sobre a sua vida. Diga comigo: Deus é fiel. Diga mais forte: Deus é fiel. E Ele tem promessas, e eu recebo essas promessas. Paulo diz assim: eu prossigo, porque eu sei o que me aguarda. Veja o que diz ele nessa carta aqui: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Paulo está dizendo assim: quantas forem as promessas de Deus? São mais de 8.000 na Bíblia. Diga: eu recebo tudinho. Abra os braços assim, diga: eu recebo tudo, porque tudo é pela fé, pela fé. E eu quero dizer para você, quantas forem as promessas feitas por Deus para a sua vida, tantas tem em Cristo o sim. Sim, sim. Aí você diz: por isso eu digo amém.
Assim seja, Senhor, assim seja, Senhor, porque você tem que ver das promessas, você tem que se alimentar da palavra de Deus, você tem que alimentar de tudo aquilo que Deus tem dito que você é e o que espera você. Você não pode estar se alimentando dessas más notícias, de palavras negativas, porque você nasceu de novo, é uma nova criação, e as coisas velhas já passaram, e tem coisas novas pela frente. Diga amém. Aleluia, glória a Deus. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por 2 vezes essa semana minha esposa me pegou perguntando: está falando com quem? Era eu no espelho. Tantas quantas sejam as promessas, Augusto, tem nele o sim. O sim. Não dê ouvido às sugestões de Satanás. Diga sim às promessas de Deus sobre a sua vida. Ele é fiel, Ele é fiel, Ele é fiel. E eu fiquei dirigindo, eu fiquei só me alimentando dessa palavra essa semana. E Deus é fiel. Mas veja o que diz o verso 21. Verso 21, ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Aleluia. Teve uma jovem, Natália, sabe quem faz você permanecer firme em Cristo? É Ele. Ele vai, lhe salva, lhe arranca do mundo, põe no caminho dele e Ele te sustenta. E Ele me sustenta, e Ele é quem te sustenta, amém? Ora, é Deus que faz que nós e vocês permaneçamos firmes em Cristo. Ele nos ungiu. Diga, eu tenho a unção. Lá na carta de João ele vai dizer: vós tende a unção do santo, e não necessitais de que ninguém vos ensine, porque ele habita em vós. Aleluia, glória a Deus. Ele nos ungiu, nos selou como sua propriedade, e pôs o seu Espírito em nossos corações, como garantia do que está por vir. Aleluia. Ele nos selou, diga, ele me selou. Paulo vai explicar isso em Efésios, dizendo: quando vocês creram no Evangelho, a palavra da salvação, capítulo 1, verso 13, o Evangelho que vos salva, Ele vos selou com o Espírito Santo da promessa, como um penhor da vossa herança, para que naquele dia, quando Ele voltar, Ele olhe para a terra e veja aqueles que estão selados pelo Espírito Santo de Deus. Você foi selado, meu irmão, você foi selada, minha irmã, e se você é propriedade dele, creia que as promessas de Deus são para a sua vida, são para a minha vida, é para essa igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer, irmãos. As más notícias podem se levantar, mas você não dá ouvido a ela, você levanta os olhos para o céu e diz: tantas quantas forem as promessas de Deus, nele tem o sim. E por isso eu digo amém. Amém. Aleluia, glória a Deus. Josué, tem uma passagem que eu me lembrei aqui. Josué foi o homem que Deus usou para conduzir o povo a entrar na terra de Canaã. Josué passou o Rio Jordão, entrou na terra de Canaã, tomou posse, expulsou toda aquela turma que estava lá, aqueles reinos que Deus disse que era para expulsar. No capítulo 23, Josué agora já está velho, avançado em idade. Ele reúne toda a congregação de Israel. Quando fala congregação, reúne todos os líderes, e ele vai dizer isso: um homem experiente que andou com Moisés, que tomou posse das promessas, mas não só tomou posse das promessas, ele possuiu as promessas concretamente, porque Deus disse que a terra era dele, era de Israel, ele creu e ele tomou posse. Diga, hoje eu sou um Josué. Diga, hoje eu sou um Josué, porque no fim dessa mensagem você vai tomar posse da sua terra. Sabe o que é que ele diz no verso 14? 23, 14, ele diz: agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, eu estou para partir. Vocês sabem lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, seu Deus,
lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Que testemunho, irmãos. Nenhuma falhou. Josué está dizendo assim, isso fica registrado aqui para você hoje, para mim. Deus é fiel. Nenhuma das promessas. O povo agora podia, vocês são testemunha. Eu gosto dessa parte quando ele diz assim, vocês sabem lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor seu Deus lhes deixou, lhes fez, deixou de cumprir-se. Todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. Nenhuma falha, irmãos, nenhuma falha. Nosso encontro com Cristo, quem está em Cristo, nova criatura é. Coisas velhas já passaram, eis que se fizeram coisas novas. Você quer coisas novas? Você vai fazer feito Josué, tomar pela fé, tomar posse pela fé. Quando nós temos nosso encontro com Cristo, nos tornamos uma nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Geralmente, aquele momento que nós nos encontramos, quando nós temos uma descoberta com Cristo, um gozo invade nossa alma, uma alegria vem ao nosso coração, começamos a caminhada cristã, né? Eu vejo Ketman aqui adorando ao Senhor com muita alegria, porque ela veio aqui, foi aqui que ela conheceu Jesus, é uma adoradora, né? Está aí conosco, e aí você começa uma nova etapa na sua vida, totalmente diferente do que você já imaginou, mas logo em seguida, você começa a perceber, à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, você vai percebendo, porque a palavra de Deus é lâmpada, é luz, você começa a perceber quanto estrago na sua alma você tem, pelo tempo que você passou no cativeiro lá no mundo. A palavra começa a trazer luz, e você começa a perceber que existe tantas coisas que está maculando, está obstruindo ainda, mesmo já estando em Cristo, o seu avanço. E você diz, mas Senhor, a palavra diz que quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram. E no entanto, você se depara com problemas nas áreas emocionais, moral, na área espiritual. Sabe por quê, irmãos? Porque o seu espírito estava morto. No encontro com o Espírito de Deus, ele reviveu. Mas a sua alma é como um soldado ferido na frente da batalha. E ele é resgatado, ele está ferido, ele está machucado. E o inimigo está avançando, mas de repente vem os soldados médicos, e aí resgata aquele soldado, ele já está salvo do inimigo, e agora ele é levado para o hospital de socorro do exército. Ele está salvo, mas ele está todo arrebentado, ele está cheio de cortes, ferimentos, e agora ele vai passar por um processo de restauração. E eu quero dizer que nessa caminhada em Cristo, você que está me ouvindo nessa noite, acontece isso na nossa vida. Agora nós começamos a ver que há estragos na nossa alma, estragos na moral. Foram tempos que você viveu em vícios perniciosos, comportamentos, mentiras, trambiques, trapaças, coisas que você não conta a ninguém que fez, porque é vergonhoso, e isso leva a outros traumas emocionais na sua alma. Aí vem as culpas, os medos, as fobias, isso cria uma confusão às vezes no nosso ser, e ficamos perguntando, mas Senhor, não é nova criatura? Junte-se a isso, que algumas pessoas durante o período que estiveram no mundo, estiveram em contato com religiões ocultistas, espiritismo, se envolveram com trabalhos de macumbaria, de feitiçaria, e aí junta tudo isso,
E você, às vezes, sem norte, precisa de orientação. Mas eu quero dizer que se você está em Cristo, começou uma nova etapa na sua vida, e aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai aperfeiçoar. Eu já nasci num lar evangélico. Imagina, irmãos. Mas os meus pais, os meus irmãos, já nasceram, não foram a mesma coisa que, não tiveram a mesma oportunidade que eu, mas é que meus pais eram um tanto ignorantes, eles não sabiam toda a revelação da palavra, eles não conheciam todas as promessas que Deus tem para nós. O evangelho que eles conheciam era o único evangelho de que você é salvo e aqui você vive arrebentado de todo jeito. O importante é ir para o céu. Mas eu quero dizer, Deus, quando salva o homem, Ele está preocupado com o homem integral: corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. Porque o processo não pode se dividir. O nosso corpo está ligado às nossas emoções, que é na alma. E a nossa alma e nosso espírito não são inseparáveis. Não são separáveis, são inseparáveis. Mas aquele que em vós começou a boa obra, Ele vai concluir. Quando viemos a Cristo, o nosso espírito é vivificado, mas a nossa alma carrega as memórias do passado. E talvez nessa noite vai lhe ajudar a entender isso. Quando você vem a Cristo, não existe um botão onde você aperta e você apaga da memória os traumas do passado, os abusos que você sofreu, ou os atos que você cometeu. E aí o inimigo, que já perdeu a batalha da sua vida, ele vai usar a única arma que ele sobrou, foi a língua. Então ele é mentiroso, e Jesus disse, ele é o pai da mentira. E ele começa então na sua mente, dizendo, você não é filho de Deus? Ó, como? E você fez isso e fez aquilo? Ó, o que você está passando aí? Ele fez isso com Jesus na tentação no deserto. Jesus é batizado no Rio Jordão por João Batista. Ele escuta, ele recebe a unção do Espírito, capacitando ele para o ministério. E naquele momento ele escuta uma voz dizendo, este é o meu filho amado em quem me comprazo. No deserto, qual foi a tentação? A primeira que Satanás põe diante dele: tu não és filho de Deus. Se és filho, assim o inimigo continua agindo na minha e na sua vida. E então nós chegamos a perguntar, que resposta daremos a estas sequelas do pecado em nossa vida, em busca da restauração integral do nosso ser? Qual é a saída, pastor? Tem saída? Absolutamente sim, irmãos. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Ele não salvou você para você permanecer nesse cativeiro, seja emocional, seja espiritual, seja físico, seja moral. Ele faz a obra completa. A obra da cruz de Cristo, ela é completa. E a primeira coisa que você tem que fazer é crer. Diga, a primeira decisão é crer. Crer na obra redentora da cruz. Crer naquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Veja o que diz Isaías, no capítulo 53 de Isaías. Você tem que se alimentar da palavra de Deus e tomar posse do que ela diz para a sua vida. Isaías capítulo 53, verso 4 e verso 5, diz assim: você vai proclamar essa palavra, porque eu sei que você precisa proclamar, e um dos segredos que eu conto da minha experiência pessoal para você, para vencer os inimigos da minha alma, é se levantar e proclamar a palavra. Você precisa pregar a Bíblia. Se você não sabe decorado, abra lá o Salmo, abra lá as passagens que você está aprendendo, proclame as promessas de Deus sobre a sua vida, e o inimigo vai bater em retirada da sua vida. Tudo que o inimigo quer é um crente
é um crente sem conhecimento, é um filho de Deus que está dando bobeira, é um filho de Deus que está enchendo a mente com as coisas do mundo. E aí ele disse: essa aí é presa fácil. Mas o crente que se enche da palavra de Deus, ele prevalece. Toda a igreja, verso 4, por favor, 2, 3. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Você tem que crer na obra da cruz de Cristo. Martim Lutero foi o grande reformador da igreja protestante, do protestantismo nos anos 1500. Foi o que encabeçou. Sofreu perseguições de todos os lados, porque seria um marco na história da humanidade e do cristianismo. Aquele homem estava sendo usado poderosamente por Deus, mas as investidas do maligno também eram poderosamente sobre a vida dele. E para guardar a sua vida, o rei da Alemanha o encastelou ele, guardou ele no castelo. E numa determinada noite, Satanás apareceu para ele em forma física e começou a ler para ele tudo o que ele já tinha feito, todo o pecado. Você, justificado, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso, você fez isso. Diz a biografia de Martim Lutero que no fim, que ele estava naquela luta, naquela batalha espiritual, quando ele então disse a Satanás: Satanás, você terminou a lista. Faltou colocar a última coisa: o sangue de Cristo me purificou de todo o pecado. Bata em retirada, se virou para o outro lado e foi dormir. Precisamos saber quem somos em Cristo, nos apropriar da obra de Cristo. Queridos, o texto de Isaías foi escrito 600 e poucos anos antes de Cristo. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele está preocupado com a saúde do nosso corpo. As nossas enfermidades, que a maioria delas são oriundas do lado emocional, são as chamadas psicossomáticas, e que se vai bem a nossa alma, vai bem o nosso corpo. Ele levou as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Coloca aí esse texto, 53, 4. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Alguns fazem uma diferença entre enfermidades e doenças, mas entenda como quiser, seja uma coisa ou outra. Ele levou sobre a cruz do Calvário, e ele visa o melhor para a sua vida. Verso 5: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. O meu pecado, a minha sujeira, a minha imundícia, o que eu pratiquei, ele levou sobre a cruz e me perdoou. E é importante que você tome posse disso, porque daí vem sua saúde mental. Você não pode deixar que Satanás traga culpa sobre a sua vida. Você precisa se alimentar daquilo que ele fez por você. A segunda decisão que você precisa tomar é que você crê no que Cristo fez. E eu poderia falar vários textos do Novo Testamento, mas eu sei que não é o momento, porque senão eu não tenho que provar isso. Eu sei que você crê no que já está aqui em Isaías. Mas a outra atitude, são duas atitudes. Uma é crer nas promessas, crer no que Cristo fez. A outra atitude, você precisa tomar posse das promessas. Existe uma diferença entre conhecer
e tomar posse. Foi para a liberdade, disse Paulo em Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Você precisa tomar posse. E eu vou exemplificar como é tomar posse. Novamente voltando para a vida de Josué. Eu acho que você vai entender, com certeza, o que significa tomar posse. Mas para ser muito franco com vocês, passei boa parte da minha vida de crente, de cristão, crendo, eu sempre fui crente. Crente é o que crê. Eu sempre criei na palavra de Deus. Eu aprendi com a minha mãe. Mas muitas coisas, eu dizia, essa promessa é para Túlio, mas não para mim. Eu não tomava posse. Eu não me apropriava. É minha. Eu não fazia isso. E eu sei que nesse auditório, boa parte estão no primeiro estágio, creem, mas não estão tomando posse. Porque posse é uma atitude. Diga comigo, posse é uma atitude. Lá em Josué capítulo 1, você vai ver Josué então, que substitui Moisés. No verso 2, capítulo 1, verso 2, dizendo assim: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é: preparem-se para atravessar o Jordão. Preparem-se para uma ação. A fé é movida pela ação. A fé só é fé quando você caminha em direção ao desconhecido. Você não caminha pelo que você está vendo, mas você caminha pelo que não está vendo. É tomando posse pela fé das promessas que Deus tem para a sua vida. Vocês preparem-se para atravessar o Jordão. E ele vai dizer aqui, numa referência no verso 7, ele diz aqui: somente seja forte e corajoso, tenha cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, tem um manual onde você tem que obedecer e caminhar em direção ao que foi estabelecido. Verso 9 diz: não fui eu que lhe ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Quando a coisa ficar muito difícil, muito escura, Josué, não se apavore, não se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você. Na caminhada cristã, é assim. Esse texto é um momento em que Josué estava aqui, Moisés havia morrido, ele assume a liderança, 2 milhões, 3 milhões de pessoas, a terra de Canaã estava adiante. Deus já tinha há séculos dito que a terra de Canaã pertenceria aos descendentes de Abraão. Eles estão agora para tomar posse da terra, e Deus diz a Josué: levante-se e tome posse. Só para você entender, quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele fez o mais difícil, mas ele não tirou a pedra do túmulo. É uma ação humana.
A terra de Canaã já havia sido dada aos filhos de Abraão por herança, era uma promessa de Deus. Josué cria, mas agora Deus está dizendo: levante-se, ponha-se em ação e se dirija para a terra. Mas a terra estava cheia de inimigos. Tinha Jericó, tinha Ai, tinha outros reinos, povos idólatras, cruéis, e eles tinham que desapossar tudo aquilo. Como, Senhor, tomar posse? Porque nós entendemos às vezes, ou mal entendido, de que então Deus vai fazer tudo por mim agora, e eu não tenho nada que fazer, eu fico numa rede de braços cruzados. Não é verdade. Você tem uma participação ativa no processo de mudança de vida, para a sua vitória se concretizar. Você não pode pôr Deus à prova. Como é pôr Deus à prova? Eu tenho tempo para estudar, eu não estudo e quero passar no vestibular. Deus, eu sou o seu filho. Por quê? Porque eu não passei. Ainda vai brigar com Deus, está pondo Deus à prova. Estude e Ele vai lembrar o que você estudou na prova. Estude e Ele vai colocar que os que fazem a prova, coloque questões que caiam naquilo que você estudou. Existe uma diferença entre crer apenas e agir. E o que falta na vida da igreja e de muitos crentes é esse outro passo, é se levantar e proceder como a palavra fala. Quem está entendendo até aqui? O rio, então Josué chama todos os da sua congregação e dá-lhe a ordem para levantar a arca, levantar o acampamento e ir em direção ao Rio Jordão. Só que naquela época, o Rio Jordão, diz a palavra aqui em Josué capítulo 3, que o Rio Jordão, ele transbordava em ambas as margens naquele momento, naquele tempo. Era um tempo que o rio estava transbordando e eles tinham que passar. Sabe qual é a atitude de Josué, capítulo 3, verso 5? Josué se encheu de coragem, porque Deus disse: não temas, coragem, Josué, coragem. Capítulo 3, verso 5 diz que Josué ordenou ao povo, dizendo: santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha entre vós. Você tem que fazer isso na sua casa, você tem que se levantar como um profeta de Deus na sua família, e você tem que dizer à sua casa e para você mesmo: santifique-se. Eu não estou vendo, mas amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Quando o profeta Elias viveu uma crise tremenda, uma coisa difícil, uma coisa cada vez mais difícil, cada dia mais difícil, ele profetiza, aí tem que fugir, e agora ele está diante de um riacho, se alimentando daquele riacho, o riacho seca, ele vai ser alimentado por uma viúva, a viúva é pobre, e só luta para Elias. Nem todos entendem essa parte, eu estou citando. E Elias, quando já não aguenta mais, ele está sendo sustentado por uma viúva pobre, o filho da viúva morre. E a viúva vem e ainda diz: você, homem de Deus, veio trazer desgraça para minha casa. O cara já não estava bom. Eu estava dizendo isso para a Ivete essa semana. Tem momentos na nossa vida, Elias tinha duas opções. Ele poderia pegar uma pá, fazer uma cova, enterrar o menino e aproveitar se enterrar junto. Ou ele se dobraria diante do Senhor e oraria. Ele escolheu a segunda parte. Ele se deitou em cima do menino e clamou a Deus por 3 vezes, e o menino ressuscitou. As promessas de Deus são infalíveis. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Pega a arca. E aí eu acho lindo esse texto do verso 13. Eles reúnem todo o povo e diz: olha, é o seguinte, a arca era levada nos ombros dos sacerdotes.
Quando os sacerdotes, olha só, irmãos, antes da coisa acontecer, quando os sacerdotes que carregavam a arca do Senhor, o soberano, quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, eu gosto dessas expressões do Antigo Testamento, porque ele dá uma levantada. A arca, de quem é a arca? Do soberano de toda a terra. Ele é que está com você. Quando eles puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão uma muralha. Irmãos, pelo amor de Deus, irmão. Ele tinha visto o mar se abrir, mas foi Moisés. Agora Deus estava esperando a atitude dele. Você tem visto a coisa acontecer com o seu irmão, agora é sua vez. Profetize, porque a palavra também está na sua boca e a unção está sobre você. Profetize. Quando vocês botarem os pés no Rio Jordão, vai criar uma muralha e a água vai ser impedida de passar, e Israel vai passar a pé enxuto. Verso 15 diz assim: o Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a arca da aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adã. Aleluia, aleluia. Diga atitude. Qual é a sua atitude diante do seu problema? Quem é o seu Jordão? A terra de Canaã está do outro lado, mas o Jordão está entre você e a terra de Canaã, está transbordando. Águas turbulentas significa tribulação, luta. O que você vai fazer? Vai ficar do lado de cá, comendo maná o tempo todo, ou você vai atravessar o Jordão e comer do fruto da terra? O que você vai decidir? Sabe, irmãos, o que aconteceu? Eles passaram a pé enxuto. Todos os povos do outro lado, quando viram isso, os inimigos de Israel começaram a tremer de medo. Olha o que diz capítulo 5, verso 21, ou 1, de Josué 5:1. Todos os reis que habitavam a oeste do Jordão, do outro lado, e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral, souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas, até que tivessem atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Quer saber o que significa isso para você? Eu vou dizer agora como é. O inimigo está aqui. Um inimigozinho. Uma mentira de Satanás. Você tem duas atitudes. Ou você parte para cima dele dizendo: Jesus Cristo é o Senhor, eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro de Deus, eu sou um filho. Ou você parte, sabe o que vai acontecer? Ou você recua com a mentira e vai recuando. Mas na medida que você avança, os outros inimigos que iam se levantar vão bater em retirada, não vão mais nem te enfrentar. Com aquele ali não dá certo, com aquela casa não dá certo. Aquele crente é instruído, aquela casa é instruída. Quem entendeu, dá um amém. Entendeu mesmo, dá um amém, irmão. Porque eu não estou pregando para fazer graça, eu estou pregando que você tenha vitória na sua vida, se apropriando das promessas de Deus. Deus está dizendo para nós hoje: vocês têm esta terra por promessa, é de vocês, agora entrem nela e tomem posse. Você tem que participar ativamente. Sabe o que está escrito em Números, capítulo 33, 51, 53, ação, viu, irmãos? Diga, a vida cristã é uma vida de ação.
Não é monótona, não. É aventura todo dia. É andar no Espírito todo dia. Para isso você tem que ouvir a voz dele. Porque ele vai pedir para você fazer coisa que é loucura. Sabe o que diz Número 33, 51, 53? Diga aos israelitas, isso foi bem antes de Josué tomar posse. Quando vocês atravessarem, diga atravessarem, o Jordão para entrar em Canaã, expulsem, diga expulsem, da frente de vocês, todos os habitantes da terra. Destruam, digam destruam, todas as imagens esculpidas e todos os ídolos fundidos. Derrubem, diga derrubem, todos os altares idólatras deles. Apoderem-se, diga apoderem-se da terra e instalem-se, diga instalem-se nela, pois eu lhes dei a terra para que dela tomem posse. É só verbo, é só ação, é só verbo. Tomem posse, possua, destrua, instale-se. Você tem que fazer a sua parte, se mova, creia e haja, porque a terra de Canaã é para você. Amém? A terra é de vocês, a vida plena, abundante, restauração. E eu vou lhe dizer, vai se levantar os inimigos do povo de Deus, mas vai cair se você decidir crer nas promessas. Você vai ficar, você vai caminhar. Vou dar um testemunho aqui. Muita gente, são 52 anos de vida no Evangelho já, só no Evangelho, porque tem mais 8 anos aí para trás, de criança. E eu vou lhe falar, Deus me ajudou, no texto que eu li aqui no início, Ele me ajudou a permanecer firme. E eu quero dizer para vocês e para o inimigo ouvir, eu vou permanecer firme nele. E eu estou encorajando a você a permanecer firme, porque eu prefiro estar lutando, e mesmo cansado, e mesmo chorando, do que olhar para trás e dizer, desisti, caí, fiquei lá, e o inimigo com um pé em cima da minha cabeça. Não, você põe o pé na cabeça dele. Por isso ajude o seu irmão. Se ele quiser desistir, ele não pode desistir. O Jordão está transbordando, são as lutas que estão muitas, mas quando você avançar e você colocar o pé nas margens, vai cessar, e você vai comer do fruto da terra de Canaã. Responda-me, o que aconteceria se o povo de Israel não fosse e tomasse posse da terra? Simplesmente permaneceriam no deserto, comendo maná, e não conheceria o melhor de Deus. Em 2011, nós recebemos a conferência com o pastor John, e foi uma situação que eu pensei que eu ia perder até o ministério, porque eu era uma igreja bem tradicional, vinha de uma linha tradicional, mas se a gente não tem coragem de ouvir e obedecer à voz de Deus, nós permaneceríamos na mesmice, comendo maná. O maná é para um período da nossa vida. Tempo de tribulação, de luta, é sobrevivência. Mas Deus não quer que você sobreviva, Ele quer que você tenha vida. Ele quer que você avance, porque o céu é o seu destino, a glória é o seu destino, a vida é a sua herança. Está assentado à direita de Deus, ao lado do Filho é a sua posição. É para lá que eu estou indo. Se aquele povo não avançasse, eles morreriam no deserto,
assim também se dá conosco em relação à cruz e à ressurreição de Cristo. Todo o poder já foi liberado para nós hoje vivermos em vitória. O poder para você viver em vitória não está na sua força, não é no intelecto, é no que Cristo fez na cruz do Calvário. Ele ressuscitou. E Paulo vai explicar sobre isso. Ao terceiro dia, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, foi lá e levantou Jesus dentre os mortos. E na carta aos Efésios vai dizer: o poder que ressuscitou a Cristo é o poder que opera em nós. O poder que ressuscitou a Cristo é o poder que me ressuscita todos os dias para ter vitória todos os dias. Diga amém. Amém. Satanás vai dizer: hoje você não passa de hoje. Tem pessoas aqui que já ouviram essa voz: você não passa de hoje. E eu digo: não passa de uma mentira, pois ele ressuscitou para que eu tenha o poder de ressuscitar todos os dias. E agora tem uma instrução, irmãos, que caminhando para o encerramento diz: troque as informações de sua mente. Troque as informações de sua mente. Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, perfeita, agradável e perfeita vontade. Pode colocar aí? Vamos ler todos juntos? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar. Dê um glória a Deus com isso. Irmãos, a vontade de Deus, você pode experimentar, comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mas você precisa mudar as informações da sua mente. E aí, você vai entender porque não se vive em vitória. Porque você quer as vitórias com o padrão do mundo na sua mente. Não acontece. Josué tinha o padrão da palavra de Deus. Deus disse a Josué: não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desvie, Josué, nem para a direita, nem para a esquerda. Medita nela, dia e noite. Josué fez um risco no chão e disse: eu não vou me apartar da palavra, eu vou andar aqui. Transforme, mude, encha sua mente dos valores da palavra de Deus, e você vai conhecer o que é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A mente precisa ser renovada, porque antes de vir a Cristo no tempo do cativeiro, tivemos experiências negativas, acumulamos muito lixo atrás de mosca, e não adianta ficar abanando mosca, vai cansar. Você tem que remover o lixo. Bota a mão na cabeça, por favor, num gesto profético. Eu tenho que encher a minha mente da palavra de Deus. E eu vou remover o lixo, colocando a palavra de Deus no lugar desse lixo. Dê um glória a Deus. E aí o Espírito vem e traz a palavra que você conhece, e te levanta na hora da tribulação e faz você atravessar o Jordão. Mas se você não tem nada na mente, se você não está cheio da palavra, o Espírito vai usar o quê? Conhecereis a verdade e a verdade vos... Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade é primordialmente a verdade da palavra de Deus. O louvor pode se aproximar, por favor. Entenda isso, irmãos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará.
Vou me dirigir para a Natália, porque é uma nova convertida. A verdade é primordialmente, Natália, a revelação da palavra de Deus. Quem entendeu isso? Mas também inclui a verdade no íntimo. Alô? Tem que viver a verdade. E você pode dar um glória. Também, né? Está começando na caminhada, né? Muito bem, filha. Ó, a verdade é isso aqui. Sabe o que é que acontece? É que muita gente bota isso aqui como um desodorante debaixo do braço. Mas não bota no coração e na mente. Bote no coração e na mente, e você vai ser uma testemunha de Cristo aqui na terra, cheia do poder de Deus, atravessando o Jordão. Quando Davi passou a viver na mentira, sofreu terrivelmente. Se os meus ossos quase se secavam dentro de mim, quando eu escondia a minha transgressão, mas quando eu confessei, logo foi revigorado as minhas forças. Quando nós andamos, eu li o Salmo 32, uma parte assim. Você lê lá o Salmo 32 hoje em casa, Davi vai dizendo: ei, quando eu confessei, o vigor voltou. Quando eu juntei o conhecimento com a vida, então eu me levantei. Aleluia, glória a Deus. O lixo é removido pela confissão, pelo conhecimento da palavra, pela oração. Queridos irmãos, eu estou concluindo e quero ler novamente o texto de 1 Coríntios, de 2 Coríntios 1:20, porque Deus, Ele é fiel. E eu quero ler com vocês juntos. Você já pode ficar de pé, por favor. Oh, aleluia, glória a Deus. Você vai encher os pulmões e você vai profetizar. Você vai declarar essa palavra. No 3, 2, 3. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Quantas forem as promessas? Desliga agora, por favor, obrigado. Quantas forem as promessas, tem o aval de Cristo. Sim, sim, é sim para você, é para você. Qual é, minha filha? É aquela, é para você, sim. Jesus, sim, Ele está dizendo sim, 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 é sim. Aí porque você recebe dele, você diz, amém, assim seja. E os outros todos vão dizer, glória a Deus. Glória a Deus pela vida dele. Glória a Deus pela vida dele. Vocês estão entendendo? As promessas vêm e Jesus já disse sim. Você diz amém. E a glória de Deus é conhecida sobre a terra. Aleluia.